Olá, boa noite, mamães. Tudo bem? Já vi que já tem gente aqui na sala esperando. Oi, Fábio, tudo bom? Quem estiver aí, vai dando um oizinho pra gente, para poder ver quem está aqui comigo. Enquanto a gente vai aguardando mais pessoas chegarem, a gente já começa. Tô curiosa para conhecer quem são essas mães que vão estar comigo agora aqui nesse momento, para a gente poder bater um papinho. Oi, eu vi que a Fábia já deu, boa noite. A gente demora um pouquinho porque a gente tem um delay na transmissão, tá? A Rê tá aqui com a gente também. A Rê trabalha comigo, nós trabalhamos juntas. Ela está aqui para acompanhar. Às vezes eu tô falando, daí tem alguma questão no chat, ela me ajuda, tá? Então, explicar que a Rê, ela é aqui da equipe, por isso que ela está aqui junto. A gente trabalha juntas aqui. E eu gostaria de conhecer quem são as mães do Espaço Roda Gigante, desse espaço lindo que eu conheci. Conheci a Fábio, daí conheci o espaço. Achei muito bonito o trabalho de vocês. E hoje nós estamos aqui para a gente poder bater um papinho sobre a educação dos nossos filhos, né? Que a gente sabe que não é fácil. Por mais que a maternidade é uma missão linda, maravilhosa, mas a gente sabe que ela é desafiadora ao mesmo tempo, né? Então nós vamos bater um papinho aqui hoje. Mais alguma mamãe do espaço aqui para a gente poder conhecer? Tem mais uma mamãe que chegou ali, da biografia feminina. Boa noite, que bom que vocês estão aqui, que vocês estão chegando para a gente poder conversar um pouquinho. Fábio, eu tô te aguardando, tá? Você que conversou com as mães, a hora que você me der o ok, aí eu estou pronta para a gente poder começar, tá bom? Temos a mamãe, ai, será que eu vou acertar o nome? Asra e sua filhinha Ayla. Que legal, que bom, fico feliz em ter vocês aqui. Olha, enquanto as mamães estão entrando, deixa eu comentar com vocês, para quem eu não conheço ainda, né? A Fábio, a gente já vem conversando um tempinho, né, Fábio? Trocando as figurinhas aí. Mas eu morei um tempo em Paranavaí, de uns 10 anos, dos 8 aos quase 18 anos. Então eu conheço Alto Paraná. Já tive os dias aí. Para eu poder estar aqui com vocês, hoje é uma alegria muito boa, sabe? Por mais que a gente está longe, mas conectar com pessoas aí próximo da minha terrinha é muito gostoso, porque eu tenho lembranças maravilhosas da época que eu vivi aí pertinho de vocês. A Denise, oi Denise, boa noite, bem-vinda também. Que legal ter vocês chegando aqui para a gente conversar. Então vamos lá, nós vamos começando, né? Enquanto as mamães vão entrando. E aí, assim, olha, eu tenho um roteirinho aqui que eu montei, tá aqui. Tem o meu script pra gente conversar, mas assim, ó, esse aqui, ele é um bate-papo bem informal, tá? Aqui nós vamos conversando. Se vocês quiserem, pode ir mandando as perguntas de vocês. O objetivo aqui é da gente poder fazer uma troca, se ajudar aí nessa nossa missão.
né? Aproveitar esse período que as crianças estão em casa, a gente está mais perto delas, então para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão da educação dos nossos filhos. E eu coloquei esse tema aqui hoje para a gente poder conversar, porque às vezes a gente percebe que tem alguma coisa que não está legal na educação dos filhos, a gente quer mudar, a gente quer fazer diferente, mas é normal a gente ter dificuldade, é normal a gente... às vezes a gente até tenta mudar um pouquinho, mas alguma coisa acontece que paralisa, a gente volta atrás e a gente desiste. Então nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre essa questão da educação. Vocês já devem saber um pouquinho sobre mim, acho que a Fábio já deve ter passado, né? Mas, na verdade, o meu nome é Analisa. Mas, gente, vocês têm noção? Quando eu falo Analisa, todo mundo me chama de tudo, menos de Analisa. Me chama de Annelise, de Analise, de Monalisa, mas o Analisa não sai. Nem carinhosamente o meu apelido pela família, pelos mais próximos, é Lisa. Então, gente, facilita, tá bom? Então, qualquer coisa pode me chamar de Lisa, que eu tô aqui para atender vocês. E eu trabalho na educação já há mais de 20 anos. Eu fiz a minha primeira graduação em matemática, aqui pela PUC do Paraná. Na sequência, eu fiz minha pós-graduação em educação, também na PUC. Fui professora por 10 anos. Depois eu trabalhei mais 10 anos na direção de uma escola particular, de um grupo, uma escola confessional católica dos padres camilianos. Então, tive na gestão dessa escola por mais 10 anos. E, em paralelo a isso, sempre estudei a questão do desenvolvimento infantil. E aí, mais para frente depois, eu também estudei técnicas de coaching e estudo muito o desenvolvimento da criança. E eu também sou mãe de 2 tesourinhos, a Ana Luísa de 5 anos e o Júlio de 3 aninhos. E para vocês terem uma ideia, não foi nada fácil eu ter os meus filhos. Do dia que eu e meu marido nós decidimos que era hora da gente ter filhos, nós levamos 15 anos mais ou menos até ter a nossa primeira filha. Então, gente, não foi nada fácil, sabe? Foram muitas técnicas de reprodução humana, de inseminação, fertilização in vitro, tive 3 abortos, aconteceu muita coisa que não é hora da gente conversar agora. Mas por que eu tô contando essa história? Porque quando eu fiquei grávida da Ana Luísa, que já estava chegando ali, finalmente, para poder ganhar, eu sonhava muito com a maternidade. E eu sonhava com uma coisa linda, maravilhosa acontecendo. Eu, como educadora, eu ia saber o passo a passo, tudo o que fazer. Eu me via assim, sem nenhuma dificuldade. Eu só via flores para a maternidade. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando ela nasceu, ali, quando ela estava por volta do seu 1 aninho, eu percebi que não era nada daquilo. Que a teoria ajudava muito, contribuía muito, mas tinha hora que eu me via perdida e não sabia como colocar em prática. E aí parece que é pior ainda, né? Quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas você não consegue colocar aquilo em prática. Aí eu me via muito desesperada quando eu via ela chorando, ela tentando fazer alguma coisa que era para o desenvolvimento dela, que ela queria mexer nas coisas. Qual criança que não quer mexer em armário, em panela? E eu trabalhando muito, trabalhava fora, sempre trabalhei. Eu me via muito irritada com aquela situação, então eu entendia que era importante para ela algumas situações, mas eu me via muito irritada com aquilo. Aí eu tive que fazer o quê? Tive que dar um jeito e procurar começar a colocar tudo, né, dentro dos conformes, dentro dos quadradinhos. Não bastava só ter a teoria, eu tinha que conseguir colocar em prática. Então foi aí que eu comecei a me especializar e comecei a trabalhar com essa questão de educação infantil. Então, por isso que nós estamos aqui para poder bater um papo hoje. Tem mais mamães que estão chegando ali, deixa eu ver. Tem a Bruna, bem-vinda Bruna, tem a Andressa, a Neili, Carla, quem mais? Júlia, isso.
Gente, bem-vindas. Bom ter vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá para a gente poder começar a bater o nosso papo. Então, vamos entrar no assunto. Então, primeiro, por que é tão diferente educar os filhos nos dias de hoje? Vocês já ouviram ou vocês já falaram assim, os filhos de hoje não são como os de antigamente, as crianças de hoje não são como as crianças de antigamente. Vocês já ouviram ou já falaram essa frase? Pode responder aqui no chat para mim, para a gente poder bater um papo. Silvana, boa noite também. Então, fale aqui para mim, se você já ouviu essa frase, as crianças de hoje, ou os filhos de hoje, não são como os de antigamente. Você já falou essa frase? Você já ouviu essa frase? Você concorda com essa frase? Então, coloca aqui embaixo, só digitar ali no chat. Sim, eu ouvi, ou eu acho isso também, eu concordo, ou não, eu não concordo. Pode colocar, se você acha que os filhos de hoje são diferentes, as crianças de hoje são diferentes das crianças de antigamente. Todo dia, sim. Muito. Olha só, quem tá ali com as crianças, né, todos os dias, é verdade. Não tem quem não fala essa famosa frase, né? Agora, então, deixa eu fazer mais perguntas para vocês. Sempre ouço isso e é verdade. Ixi, eu ouço tanto, gente, isso daí. Ouço muito. Então, olha, vou fazer umas perguntinhas para vocês. Viviane, boa noite. A Denise também disse que todo dia, ó. Então, vamos lá. Então, a gente já percebeu, né? Que as crianças de hoje não são como as crianças de antigamente. Beleza. Então, vamos pensar. Nós vamos comparar o antigamente, não sei a idade de vocês, né? Mas vou comparar aí com as crianças, tudo que eu for falar a gente vai comparar com de 40 anos atrás, mais ou menos, 30, 40 anos atrás, tá? Então vamos lá. A sociedade de antigamente, ó, nem é tão antigamente assim, tá? Vamos considerar uns 40 anos atrás. A sociedade de 40 anos atrás para hoje é diferente ou não? Os pais de antigamente eram diferentes ou não eram? As mães de antigamente eram diferentes ou não eram diferentes? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Podem ir respondendo, tá? Conforme eu vou falando, a gente vai interagindo aqui. Vamos bater um papo bem descontraído, bem gostoso. Então, por que eu tô fazendo esse questionamento? Olha, vamos pensar assim, antigamente, na sociedade, lá para trás, de 40 anos atrás, talvez, né, a época dos pais de vocês, a sociedade era completamente outra, né? Existia muito a questão do autoritarismo, né? Até nas empresas, com os funcionários, o patrão que mandava, o funcionário obedecia, não tinha que dar palpite, não tinha voz, não tinha vez. Depois que foram criados os sindicatos e as coisas foram mudando. E em casa, normalmente tem as exceções, claro. Rita, olá, boa noite, bem-vinda. Antigamente, os pais que ditavam as normas, as ordens, as regras em casa. Era o pai que trazia o alimento para dentro de casa e as coisas tinham que acontecer como ele queria. Se a gente for um pouquinho mais para longe, ainda talvez na época dos avós de vocês, tinha casas onde o pai sentava, ele tinha um lugar na mesa, e o pai era servido primeiro. Depois que o pai era servido, e sempre é a melhor porção da refeição, né, a coxa de frango que ficava para o pai comer. Aí depois, por último, eram as crianças. O pai ditava a ordem, as regras, e a mãe, ela dizia amém para tudo, né? Ela era bem submissa ao pai. E a criança via a mãe sendo submissa e ela era submissa também. Então, a criança via no mundo que ela observava a sociedade e ela
aprendia que tinha que ser dessa forma. Agora, hoje a gente dificilmente vê isso, né? A gente já vê que tem os colaboradores nos ambientes de trabalho, os colaboradores ajudam porque eles colaboram, a família inteira normalmente dialogam, o pai e a mãe têm praticamente, né, mesma hierarquia em casa. É claro que a gente sabe que falta muita coisa, mas eu estou comparando com antigamente, né? Muita coisa mudou. Então, olha, se a sociedade não é a mesma, se o pai mudou, se a mãe mudou, por que que as crianças têm que ser a mesma de antigamente? É claro que as crianças também mudaram. As crianças, elas já vêm hoje numa era muito digital, muito tecnológica, elas já querem participar de tudo. Só que nós não estamos preparadas ainda para isso. Por quê? Da geração dos nossos pais para a nossa, e da nossa para os nossos filhos, dos nossos pais para a nossa, provavelmente pouca mudança teve em relação à educação. Agora, da nossa para os nossos filhos, muita coisa mudou na questão da educação. E sabe por quê? Porque assim, ó, para que aconteça pesquisas, para que as pessoas, os cientistas, estudem os efeitos da educação que a criança recebe ao longo dos anos, leva muito tempo, né? Como que eu vou saber se uma educação autoritária é boa ou não para o filho? Eu tenho que pegar crianças que foram criadas de forma autoritária e eu tenho que estudar o comportamento delas ao longo dos anos. Eu tenho que pegar crianças que foram criadas, educadas num ambiente permissivo e eu tenho que acompanhar e ver ao longo dos anos o que vai acontecer. Então, as pesquisas demoram muito tempo para poder ter o resultado. E hoje, ultimamente, nos últimos anos, a gente tem tido vários dados que comprovam muitas coisas para a gente. E o que acontece? A gente não aprendeu a educar de uma forma diferente. A gente vê as notícias, a gente vai na escola, a gente aprende coisas novas, né? Vai na escola, participa da reunião de pais, a gente vê coisas diferentes, mas quando a gente volta para casa, a gente não aprendeu como faz, nós não fomos criados diferente. Então, a gente tem dificuldade de colocar alguma coisa em prática. Ó, podem mandando mensagens aqui, tá? Só fazendo uma pausa. Podem, eu tô com o chat aberto que vocês estão colocando, eu tô de olho. Qualquer coisa podem perguntar que a gente vai conversando, tá? Então, a gente não sabe qual que é a melhor forma, qual que é a forma correta, o que eu devo fazer, e as mães me perguntam muito em determinadas situações bem pontuais, né, que acontece. Eu falei para o meu filho que está na hora de tomar banho e ele disse que não, ele não vai. E agora? Como que eu acho? Né? Umas mães já acham que tem que chegar chegando com tudo. Outras querem tentar dialogar, mas o filho não permite. E daí? Como que fica? Como que faz? Então, a gente tem essa dificuldade porque, às vezes, a gente aprendeu que se eu der um grito vai resolver, se eu pegar o chinelo vai resolver. E é claro que vai, com certeza, na maioria das vezes vai resolver. O autoritarismo, quando a gente trabalha com os filhos de forma autoritária, tem que... A gente sabe que aquela atitude nossa vai fazer com que o filho, com que a filha obedeça, ou que a gente vai conseguir parar o mau comportamento naquele momento. Mas a questão é que a gente tem que observar o que vem na consequência depois. Só que essa, às vezes, é a única forma que a gente sabe. E o que acontece principalmente? Às vezes a gente tem o medo de, entre aspas, perder a mão, né? Perder a mão que eu digo enquanto eu estou ali tendo os filhos sob meu controle de forma autoritária, eu sei que o que eu falo vai ser obedecido, eles vão respeitar. Se eu começar a liberar, dá a impressão que eu perco o controle, né? Que a coisa vai debandar, vai ficar permissivo. E é normal a gente ter esse receio. A gente quer o melhor para o filho da gente, a gente não faz de maldade nada. Mas a gente para, às vezes, numa educação que é onde a gente acredita, né? Que funciona. Gabriel colocou ponto de vista diferente, até mesmo cada pessoa ter um pós.
e ponto de vista diferente. Não, com certeza. Sabe de uma coisa? Ó, é assim, eu sempre falo o seguinte, às vezes, por exemplo, eu atendo mães que falam assim para mim, como que eu faço para educar o meu filho? Porque eu tenho um ponto de vista e o pai tem outro ponto de vista. Ele quer educar de forma diferente. E o que eu sempre falo é o seguinte, olha, primeiro a gente tem que ter na mente que tanto o pai quanto a mãe, eles amam muito o filho, muito. Eles querem fazer o melhor. Acontece que a mãe enxerga um ponto que talvez o pai não viu ainda. Ou o contrário, o pai enxerga um ponto que a mãe não viu ainda. E é muito difícil, são raros os casos que eu vejo onde o pai e a mãe concordam 100% no ponto de vista da educação. Sabe por quê? Porque nós somos criados de forma diferente. Cada um veio de um sistema diferente. Cada um tem a sua história, cada um foi construindo os seus valores, as suas percepções sobre criança, sobre mundo. A gente se preocupa em querer formar os melhores filhos, os melhores cidadãos para o mundo. Então a gente quer muito ter o controle, como nós colocamos ali, que alguém colocou, acho que foi a Fábio, né? Que a gente tem medo de perder o controle. Verdade. Então, às vezes é difícil. Normalmente a mãe, ela quebra um pouquinho mais a mão dessa autoridade, normalmente é o pai que quer manter mais o controle. Isso é normal, pode ser vice-versa também, tá? Mas é normal esse medo da gente querer cuidar, controlar, porque a gente ama tanto o filho, a gente quer cuidar tanto, a gente quer evitar que qualquer coisa aconteça, a gente quer que ele seja um homem, uma mulher do bem, que a gente quer cuidar e a gente acaba exercendo esse controle sobre a criança. Normalmente a gente tem essa dificuldade. A Rita colocou, nunca precisei ser autoritária com a minha filha e ela sempre obedeceu meus comandos. Será que isso não tem a ver com a personalidade da criança? Minha filha tem a personalidade muito dócil. Olha, Rita, tem questão de personalidade também, mas assim, eu vou falar por mim aqui, tá? Dos meus 2 filhos. A Ana Luísa, ela também é super tranquila, super calma. Precisa falar com ela uma vez só e basta. O Júlio, ele é virado no que é aquilo, sabe? Energia total. Mas qualquer pessoa que olhasse para ele lá por volta de 1 ano e meio, 2, muito agitado, não parasse, tenho certeza que muitas pessoas falaram, esse menino vai dar trabalho. Ele tem a energia dele, sabe? Ele é virado no 220, mas eu também nunca precisei ser autoritária com ele. Só que daí existem as técnicas que você utiliza com a criança, que é mais agitada um pouquinho, para você poder conseguir ter o controle sobre ela, tá? Então, assim, a personalidade, ela pode facilitar, mas não quer dizer que a pessoa não ser tranquila, que você não vai conseguir trabalhar com ela, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês terem uma ideia. O meu filho, o Júlio, ele é tão amoroso, que qualquer pessoa que entra aqui em casa, por exemplo, semana passada veio o rapaz tirar o mato da calçada para mim e o Júlio brincando ali fora, jogando bola, parou do lado dele e falou, ô tio, daí o rapaz falou, oi, eu amo você. Aí o rapaz olhou, levou um susto e falou, eu também, meu filho. Aí o Júlio entrou e ele falou assim, meu Deus, nunca meus filhos falaram isso para mim. Então, o que eu quero dizer assim, ele pode ter energia que for, sabe, ser espoleta, do jeito que for, mas se você for plantando coisas boas e saber conduzindo, você arranca coisa boa da criança. Então, não dificulta, sabe, não ter. Acho que esse exagero de querer proteger acaba deixando a criança muito dependente de nós. A Angélica chegou, disse oi também ali. Oi. Então, assim, olha, a gente está conduzindo aqui para uma reflexão e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre os estilos parentais.
Os estilos parentais são os estilos, as formas de educação, tá? Esses estilos, essas formas de educação, eles foram criados baseados em 2 critérios, tá? Que é a questão de você ser afetivo com a criança, dar amor, dar carinho, acolher, ser gentil, e também baseado na autoridade, né? Na firmeza que você vai trabalhar com a criança. Então, esses estudos, eles saíram em 2 revistas da Universidade de Harvard, as pesquisas. Então, assim, elas são sobre essas práticas, né, de forma de educar as crianças. Então, para vocês terem uma ideia, foi considerado assim, com forma na afetividade e com forma na firmeza, na autoridade. Então, foi considerado, primeiro, o estilo onde a gente trata a criança com muita gentileza, com muita afetividade e muita firmeza. Esse foi o primeiro estilo, tá? Depois, teve o segundo estilo, que foi observado onde a gente trata a criança com muita autoridade e pouco afeto. Depois, o contrário, com muito afeto e pouca autoridade. E depois, por último, sem quase nenhum afeto e sem quase nenhuma autoridade. Então, o que acontece? Esse estilo onde não tem nem muito afeto e nem muita autoridade é o estilo negligente. Esse é o pior estilo, é a pior coisa que pode acontecer com a criança. Sabe, criança que é criada nesse estilo de que tô nem aí pra você, faz o que você quiser, que é totalmente, sabe, daquele jeito. Pais que não ligam pra criança, que não vão em reunião de escola, que se a criança quiser ela come, se não quiser tá tudo bem, se quiser dormir na sala dorme, é realmente assim largado. É o pior que pode existir para as crianças. Sabe, aí alto índice de crianças que quando adultos entram nas drogas, se perdem pelo caminho, tem muita depressão e às vezes principalmente acabam até se suicidando. Esse é o pior estilo que tem. Aí depois tem o estilo que é o negligente, que é onde tem muito carinho, mas não tem autoridade. Esse é o segundo pior estilo que tem. É onde os pais amam, se preocupam, brincam com a criança, dá carinho, mas deixa fazer o que quer, né? Não tem muitas regras, não tem muitas normas. Então, esse estilo, ele é ruim, ele não é muito legal, porque a criança cresce sem limites. Sabe aquela criança que acha que vira depois pra frente, né? Um adolescente que faz o que quer, que não respeita ninguém. Então, esse daí é o segundo pior estilo que tem. Depois, vem o estilo onde tem muita autoridade e pouco carinho. Muita autoridade e pouco carinho é o autoritário, que é daquele estilo lá para trás, né? Que a gente viu antigamente, era difícil os pais darem um abraço nos filhos, acolher, aconchegar. Então, esse é o estilo autoritário. Então, na escala, ele é o segundo. Então, assim, ele não é tão ruim, mas ele ainda não é o ideal. Então, quer dizer assim, que ainda ter um controle sobre a criança não é de tudo ruim, né? Agora, o que não pode no autoritário é usar de muita violência, e muita violência que eu digo não é só física, tá? Inclusive emocional também, falar palavras rudes que vão diminuir a criança, vão fazer ela se sentir mal. Agora, tem muitos pais que tratam de forma autoritária e com muito amor. Os dois estão lá em cima. Esse é o melhor estilo que tem, tá? Que é o estilo da educação positiva. Agora, acontece que esse autoritarismo, ele não usa nada de violência. Ele não usa de violência... desculpa, não é nem autoritarismo, é autoridade, tá? Autoritarismo é quando você impõe, você quer fazer valer a sua opinião acima de tudo e você força a criança a te obedecer através de ameaças, de xingamentos, de tapas. Ao você se mostra autoridade, que você sabe o que você faz, né? Você que conduz a história e muito amor, muito carinho também. Então, as pesquisas mostraram o quê? Que quando a criança ela passa por esse processo de educação com muita autoridade,
sem violência, autoridade e muito carinho, diminui em 40% a chance dela ter uma depressão lá na frente, diminui em 40% a chance dela ter ansiedade e de 69% de desenvolver transtornos alimentares, tá? Então, essa pesquisa, por isso que eu falo, são pesquisas recentes, porque eles analisaram os adultos e os formatos de educação que eles tiveram, né, da infância até chegar na fase adulta. E daí, com as pesquisas, eles constataram esses índices aqui. Agora, se eu eliminar a punição ou os castigos, significa que eu vou ter que deixar a criança fazer o que ela quer? Alguém de vocês já teve essa dúvida? Né? Mas, nossa, se eu for abrir mão, eu já vi que aqui tem algumas mães que não usam de autoritarismo, mas o autoritarismo às vezes vem que ele até meio enrustido, né? Ali naquela questão de dar um tapinha, de brigar, ou de falar coisas que às vezes no momento da fúria, da ira, a gente acaba falando para a criança. E é normal, tá, gente? É normal, às vezes, a gente agir assim porque a gente não sabe outra forma, ou a gente tem medo de fazer diferente, como a gente falou, e daí de perder a mão, né? Então, aqui, sem julgamento, a gente só está conversando para entender porque que nós estamos todos no mesmo barco, tá? Alguém já teve esse pensamento de se eu não punir, então eu tenho que deixar a criança fazer tudo o que ela quer? Agora que eu vi que a Fábio colocou ali a violência verbal, isso mesmo. Dá um berro, e a gente dá, né? Isso daí acontece no final. Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso e depois eu vou dar um presentinho para vocês aí, para o final de semana depois. Vários berros, é verdade. Gente, mãe que difícil, que nunca deu um surto, é difícil a gente não encontrar, né? E existe isso daí por vários motivos, tá? Isso daí não quer dizer que a gente é a melhor mãe do mundo, nem a pior mãe do mundo, não. A gente é mãe, né? Nós todas temos os nossos momentos também, faz parte. Então, abrir mão da punição, do castigo, não é deixar a criança fazer o que ela quer. Porque se a gente deixar ela fazer o que ela quer, a gente entra onde? No estilo permissivo. E o estilo permissivo, a gente já viu o quê? Que ele é o segundo pior estilo de educar. A gente não pode abrir mão e deixar a criança fazer o que ela quer. A gente vai, entre aspas, estar coordenando e estar no controle da situação, mas sem a gente perder, entre aspas, a paciência, o controle com a criança. Exatamente, surtos, a Patrícia colocou, é verdade. Apesar que o Lucas nunca deu trabalho, já, Luísa, não sei. Então, vamos lá. Olha, às vezes vocês devem estar até se perguntando, né? Mas o que eu vou fazer então se eu não castigar para não perder a mão? Como que a gente sai às vezes de um jeito aí de castigo, de briga, de berro, de grito, a gente vai para um outro tipo de educação? Como que é esse outro tipo de formato, esse outro tipo de educação? Olha, eu vou mostrar para vocês a diferença com uma história, tá? Essa história, ela vai se passar a mesma história em 3 ambientes. Primeiro num lar autoritário, depois ela vai se passar num lar que é permissivo. E aí depois a gente vai ver num ambiente onde usa de muita autoridade e muito afeto, como que a gente fecha a mesma história, para vocês poderem entender a diferença, tá? Então, olha, eu vou ler aqui porque é interessante não perder nenhum detalhe, tá? Então, às vezes, se eu for contar para vocês, pode ser que eu pule alguma parte que é importante, então eu vou ler aqui, mas presta atenção. Então, olha,
Primeiro, a história vai se passar, então, em um lar extremamente rígido, tá? Então, olha, em um lar rígido, em que a mãe sabe o que é melhor, no lar rígido, a gente sempre que sabe o que é melhor para o filho. Johnny não tem escolha em relação ao café da manhã. Em um dia frio e chuvoso, mães controladoras do mundo inteiro, todas as mães controladoras sabem que Johnny precisa de algum tipo de mingau quente para enfrentar o dia. Johnny, no entanto, ele tem ideias diferentes. Ele olha para o mingau e diz: Eca, qual filho que nunca falou eca, né, para uma comida? Eu não quero essa coisa. Há 100 anos era mais difícil ser uma mãe rígida e controladora. Desculpa, há 100 anos era mais fácil ser uma mãe rígida e controladora. Ela poderia apenas ordenar: coma. E Johnny obedeceria. Mas hoje em dia, para conseguir obediência, a mãe ela tem que seguir 4 passos. Primeiro passo: a mãe tenta convencer Johnny de que ele precisa comer mingau quente para enfrentar o dia. Você se lembra de que sua mãe disse sobre o que o mingau quente faria no seu corpo? Ele vai mantê-lo bem nutrido. Você já considerou que uma criança de 3 anos pensa quando dizem para ela que o mingau vai fazê-la ficar bem nutrida? Você acha que a criança vai entender e ela vai ficar satisfeita? Ela vai pensar: não, realmente é para o meu próprio bem, para eu ficar bem nutrida. A criança não sabe nem o que é a palavra bem nutrida. Ela não vai ficar nada impressionada com essa história, né? Aí depois, a mãe tenta melhorar o gosto do mingau. Ela tenta todos os tipos de mistura: açúcar mascavo, canela, uva passa, mel e até raspas de chocolate. Johnny pega mais um pouco e repete: Eca, eu detesto essa coisa, ele diz. Depois, passo 3. A mãe tenta dar uma lição de compaixão. Mas Johnny pensa em todas as crianças da África que estão morrendo de fome. Johnny continua impressionado e responde: bem, manda isso para elas. Passo 4. A mãe agora está desesperada e sente que a sua única alternativa é ensinar-lhe uma lição por sua desobediência. Ela lhe dá uns tapas e diz que ele pode ficar com fome. Por 30 minutos, a mãe se sente bem pela maneira como conduziu a situação, até que começa a se sentir culpada. O que as pessoas vão pensar quando descobrirem que ela não conseguiu fazer o filho comer? E se Johnny realmente estiver passando fome? Johnny brinca lá fora o tempo suficiente para aumentar o poder da culpa da mãe. Gente, qual mãe que não sente culpa depois, né? Até ele entrar e reclamar: mãe, eu estou morrendo de fome. A mãe agora passa a dar mais um divertido dos sermões: o sermão do eu disse. Ela não percebe que Johnny está olhando fixo para o nada, enquanto espera que ela termine e ele possa voltar a brincar. A mãe sente-se muito bem pelo sermão, pois cumpriu a sua obrigação de fazê-lo entender que ela estava certa. Depois, lhe dá um biscoito e manda ele brincar lá fora novamente. Porque se ela não der o biscoito, ela vai se sentir culpada, né? De deixar ele com fome. E aí ela pensa: bom, já que ele não comeu nada no almoço, à noite então vai ter brócolis com fígado. Gente, eu vou parar por aqui porque a gente não quer nem saber como que foi a próxima refeição do brócolis com fígado, né? Então, e isso, Fábio, muito bem aqui, ó. Conhece a história, né? Aqui que eu tô pegando o exemplo, biografia de Jane Nelson, biografia feminina. Isso! Aí, as mamães estão bem atenadas aqui no assunto. Então, você já conhece a história, gente. Então, isso daí é o que acontece normalmente num lar autoritário, né? A gente quer fazer o melhor, mas daí a criança não obedece, daí a gente surta, aí daqui a pouco vem o arrependimento, vem a culpa, aí você passa a mão na cabeça, mas daí de noite você quer dar uma lição e você fica nesse vai e vem que você não sabe o que faz. Agora,
nós vamos ver a história acontecendo num ambiente que é permissivo, tá? Então, olha, opa, me perdi aqui na página, deixa eu procurar aqui. Aqui. Então, olha, no lar permissivo, a mãe, ela está treinando o seu futuro anarquista. Quando Johnny vem para a cozinha, ela diz: filho, meu amor, meu anjinho, o que você quer para o café da manhã? Como Johnny vem sendo treinado dessa forma há vários anos, ele é realmente um anjinho. Só que não, né? E não perde a chance de dar à mãe a oportunidade de continuar a sua rotina de treinamento. Primeiro, Johnny pede a torrada com ovo cozido mole. Ele faz a mãe cozinhar até 9 ovos, até que eles fiquem exatamente no ponto que ele quer. Depois ele decide, na verdade, que não quer o ovo mole não, mas ele quer rabanadas. A mãe ainda tem 3 ovos sobrando e ela corre para poder preparar. Enquanto isso, ele está lá, bonitão, na frente da televisão. Durante o comercial, ele vê que atletas podem fazer coisas maravilhosas se comerem a granola, que é o café da manhã dos campeões. Aí ele diz: eu quero granola. Depois de provar, ele muda de ideia e decide que quer outro cereal. A mãe não tem outro cereal. Então ela vai correndo ao supermercado para comprar. E ela não precisa se preocupar com o poder da culpa, né? Porque o Johnny, ele fica o tempo todo jogando e fazendo com que ela corra para poder satisfazê-lo. E ela se satisfaz porque ela não quer se sentir culpada. Então, num lar permissivo, é muito cansativo para os pais. É muito cansativo. Eles ficam em função o tempo inteiro de realizar os desejos das crianças. Isso daí, gente, é aquilo que a gente conversou lá para trás. É o pior porque a criança, ela cresce sem os limites. Ela não tem noção do que é certo ou errado, acaba não tendo a noção de respeito, né? Nem por ela, nem pelo ser humano. Ela acaba fazendo da vida o que ela quer. E aí depois, lá para frente, eles ficam sem a sensação de o que eu estou fazendo no mundo, qual que é a minha missão, tudo que eu quero, todo mundo me serve, e aonde vários deles, infelizmente, acabam cometendo até o suicídio, né? O suicídio que eu digo, até mesmo indo para as drogas, que é uma maneira lenta de suicídio também, tá? Então, esse é um dos piores estilos que tem. Agora, no lar aonde é aplicado, né, a disciplina positiva, que vocês já conhecem, aí a história é completamente diferente, né? Olha, para começar, 2 coisas já acontecem antes do café da manhã, né? Na disciplina positiva, provavelmente a criança já acorda, ela já vai lá, escova seus dentes sozinhos, ela já se troca, daí ela já vem prontinho para o café da manhã. E daí, aqui, Johnny, cadê? Johnny normalmente, antes, ele faz alguma coisa para poder contribuir na rotina da casa, né? Que ele vai arrumar a mesa, ele pode fazer as torradas, dependendo da idade dele, claro que tudo de acordo com a idade da criança, ele pode mexer os ovos, com algumas tarefas que ele já está habituado a fazer no lar, que ele coopera. Aí, hoje é dia do cereal no café da manhã. A mãe oferece ao Johnny uma escolha limitada, então ela dá oportunidade para a criança escolher dentro do limite. Você gostaria de granola ou aveia? Ela não compra aquilo que ela acha que ele não deve comer, tá? Esse Johnny também assistiu ao comercial que mostra que os que comem aquele cereal dos grandes atletas ficam fortes. Ele também viu isso. E depois ele pede para sua mãe e ele prova. Depois de provar, ele também muda de ideia. E ele fala: mãe, eu não quero mais essa coisa. A mãe diz: tudo bem, nós não podemos mudar o sabor do cereal,
Então faz assim, você pode brincar lá fora e você volta na hora do almoço, sem gritos, sem estresse, respeitou a escolha dele. Se é certo ou se é errado a escolha dele, a gente não sabe, mas vai ter as consequências da escolha dele. Olha, veja que essa mãe pulou todos os passos tomados pela mãe controladora. Ela não tentou convencê-lo, nem falar sobre as crianças famintas, nem tampouco melhorar o sabor, até porque uma criança pequena não sabe nem aonde fica a África, né? Ela nem mesmo precisou bater nele ou gritar. Ela simplesmente permitiu que ele experimentasse as consequências das suas escolhas. Tendo em vista que a mãe tem pouca experiência nisso, Johnny, pouca experiência na disciplina positiva, provavelmente ela está começando com a disciplina positiva há pouco tempo. Johnny tenta aumentar o poder da culpa da sua mãe. As crianças são espertas, elas são inteligentes e não tem que subestimar a sua criança quando ela quiser te testar. Isso é sinal de estratégia, tá? É normal as crianças fazerem isso. Fique feliz, porque é sinal de muita inteligência quando as crianças tentam testar a gente. Então, 2 horas depois, o Johnny diz para a mãe que está faminto. E ela, respeitosamente, com toda a gentileza, responde: eu imagino que sim. A mãe não vai entrar naquele discurso do eu disse. Em vez disso, ela reafirma: tenho certeza de que você pode aguentar até a hora do almoço. Olha, como diz aqui na história, seria muito bom se a história terminasse aí, né? Mas quando a gente muda a forma com que a gente está educando as crianças, elas percebem e elas pensam assim: poxa, a minha estratégia não está dando certo. Então elas tendem até piorar o comportamento delas para tentar chamar atenção. Aqui no livro, ela até aborda da seguinte forma: ela fala assim que é como a gente dá um chute na máquina de refrigerante, né? Sabe quando você coloca o dinheirinho ali na máquina de refrigerante e você fica esperando que saia o refrigerante que você quer, daí não vem o refrigerante, não acontece, você começa a chacoalhar a máquina, você dá o pontapé para ela te dar o que você quer. É mais ou menos isso que a criança vai tentar fazer. Ela está tendo um comportamento e não está tendo resultado, não está vindo o que ela quer. Então ela vai piorar o comportamento, ela vai dar um chute na máquina de refrigerante para ver se sai o que ela quer. Então é nessa hora que a gente precisa pensar: está tudo sob controle, o meu filho, a minha filha é muito inteligente, está usando de estratégia para me testar. É só eu manter firme que ele ou ela vão perceber que não é assim que vão conseguir as coisas. Aí o comportamento tende a voltar e a melhorar. Então a gente precisa muito, né, perseverar quando a gente acredita na forma que a gente está educando. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se alguém comentou alguma coisa. Tá, tudo ótimo, tudo tranquilo aqui. Então, voltando lá no tema, né? Por que eu tenho dificuldade em agir de forma diferente com a criança? Pela minha experiência, eu coloco aqui que Olha, a menina Catarina faz isso. Quando ela quer chamar a atenção e vê que não tem resultado, ela começa a gritar. Isso mesmo. Às vezes vem a birra, daí a criança se joga no chão, e daí faz o grito, aí dá o grito. Daí a gente tem várias técnicas, muitas técnicas para a gente poder cortar, né, esse comportamento da criança e fazer com que ela acaba diminuindo, né? Rita, como poderíamos aprender estratégias com o uso do celular? Deixa eu ver se eu entendi a tua dúvida, Rita. Estratégia o quê? Quando a criança quer ficar muito no celular? Seria essa a tua dúvida ou não? Só me ajuda aqui para poder te responder, tá? Então, enquanto a Rita vai respondendo aí, então assim,
A dificuldade que eu vejo da gente mudar a forma de educar são, primeiro, quando você aí não conhece as técnicas que a Bárbara colocou aqui, tá? As técnicas da disciplina positiva, tá? Você encontra vários materiais aí que explica. Se quiser também, pode me seguir nas redes sociais, depois eu passo para vocês aqui. Vou pedir para a Rê, que é da equipe que tá aí. Lá a gente tem muito vídeo gratuito no YouTube, tá? Nas redes sociais eu sempre coloco dicas lá de como você vai agir com algumas técnicas, como você vai agir com a criança, algumas técnicas tem lá para você poder trabalhar. Então, tudo que eu coloco lá, para vocês ficarem sabendo já, é tudo baseado na disciplina positiva, na metodologia Montessori, e tudo com base na neurociência, tudo com pesquisa, tá? Não é nada que, eu acho tirado da minha cabeça, não. A gente tem que ter muita seriedade quando a gente trabalha com educação, com crianças, né? É muito sério, a gente não pode sair por aí vendo qualquer coisa, lendo qualquer coisa, ou passando para frente qualquer coisa, tá? Então, a gente precisa ter muita seriedade. Então, tudo com base em estudos científicos e metodologias reconhecidas, tá? Então, tem essas técnicas que a gente adota da disciplina positiva, tá bom? Rita, quando a criança quer ficar muito no celular. Olha, a criança, às vezes ela vai querer ficar no celular porque não tem outra coisa mais atrativa para ela que ela quer mexer. Eu não sei qual que é a idade da criança que você está falando aí, se tem 2, tem 3, se tem 5 anos. Se você puder colocar a idade, me ajuda a ser bem específica aí na resposta para você, para poder tentar te ajudar aí na tua dúvida com crianças. Enquanto ela coloca, eu já faço o fechamento aqui. Muitas pessoas me perguntam do uso de telas, né? De celular, de tablet, de televisão. E o que eu falo sempre, assim, é o seguinte, ó. Eu não sou, como que eu falo, radical, tá? Eu não falo assim, nunca dê, e também não falo assim, deixa à vontade. Eu acho que tudo que é extremo é prejudicial para a criança. Agora, eu acho assim, a gente tem que permitir com responsabilidade. Por exemplo, deixar ali uma vez na semana, 15 minutinhos, 20 minutinhos, depende da idade e depende principalmente do que a criança vai fazer, tá? Por exemplo, no meu celular eu tenho alguns joguinhos educativos, aonde a minha filha de 5 anos, nos joguinhos ela aprende ali as palavrinhas em inglês, ela aprende quantidade, né? Tem os números e as quantidades para ela ligar. Então tem alguns joguinhos que eu gosto, que eu baixo, e do meu lado eu deixo ela ali uns 15 minutinhos a cada 2, 3 dias, ela brinca um pouquinho e pronto. O meu filho, ele tem 2 anos e 10 e 9 meses. Ele vê a irmã, ele também quer mexer. Então eu mostro para ele como que tira foto, a gente sai, ele tira foto das plantinhas, da florzinha e ele manipula dessa forma. Agora, entregar um celular para criança sem eu saber o que está acontecendo, isso eu sou contra. Porque, gente, o perigo está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, deixar livre na mão da criança, isso eu sou contra. Mas, Lisa, o que eu faço então? Como que a gente pode, né, igual no caso da Rita, que tem 5 anos a criança, como que a gente vai fazer? Olha, você pode propor para a criança outra atividade que ela goste, que vai chamar a atenção. As crianças, agora eu vou partir um pouquinho para a linha Montessori, tá? A criança, eu vou falar rapidinho, porque senão a gente já é um outro assunto, mas eu vou dar uma pincelada aqui. A criança, ela de 0 a 6 anos, que é a fase do desenvolvimento infantil, a primeira infância, ela aparece na criança os períodos sensíveis, que Maria Montessori chamava assim. Os períodos sensíveis, eles são o quê? São janelinhas do desenvolvimento que aparecem na criança. Alguns momentos, a criança vai estar mais predisposta a aprender alguma habilidade,
tá? Então, por exemplo, tem o período do movimento, que é do nascimento até 1 ano, onde a criança começa a ter o movimento das mãos, começa a rolar, a sentar. Tem o período dos objetos pequenos, que a criança quer mexer, quer interagir. Então, tem o período das descobertas, por isso que elas querem abrir os armários, pegar as panelas, elas querem mexer com as coisas. Então, tem vários períodos que a criança tem mais interesse. Só um pouquinho. Se a gente conhece esses períodos sensíveis da criança, a gente sabe melhor, a gente entende melhor a necessidade da gente propor algumas atividades diferenciadas para elas. Então, o meu filho, ele tá num período sensível que é o dele pegar, dele manusear as coisas, de gostar de encher, por exemplo, recipiente. Então, o que eu faço? Eu pego uma bacia com água, ou a banheira dele, normalmente a banheira dele que eu pego, ponho aqui no quintal e dou vários copinhos para ele. Dou vários copinhos de plástico e aí ele brinca de jogar um no outro. Ele pega a esponja de água, ele gosta de encher. Às vezes a gente coloca um pouquinho de corante para ele poder ver a cor e mexer. E ele fica horas e horas ali fazendo isso. A Ana Luísa, que tem 5 anos, ela já quer fazer coisas do dia a dia comigo. Olha, se eu perguntar para ela, filha, você quer mexer no celular ou você quer lavar a louça para a mamãe? Gente, ela vai correndo lavar a louça. Lavar a louça aqui em casa para ela é uma diversão. Então, a gente precisa às vezes entender a fase que a criança está e começar a propor atividades para ela. Se a criança estiver ociosa, sem ter o que fazer, aí ela vai para frente da televisão, aí ela vai querer ficar no celular. Mas se você agora preparar outra coisa que é importante, que é a rotina da criança, o que ela vai fazer em determinados períodos do dia, isso vai facilitar muito a disciplina dela. Ela já vai saber fazer o que ela precisa de acordo com a rotina, sem que você fique mandando, ordenando. E principalmente ela vai começar a ter a ocupação dela, ela não vai ficar tão ociosa, tá? Então, a rotina é muito importante para poder ajudar nessa questão de tirar um pouquinho do celular. Aí, na rotina dela, você pode pôr, olha, o horário do celular, o dia do celular. Na terça e na sexta, você vai poder brincar no celular por 20 minutinhos. Depois que você concluir, né, depois que você tomou banho, você pode pegar o celular e brincar um pouquinho do lado da mamãe para a mamãe cuidar. E isso, olha, é até interessante, porque você já dá a base para uma técnica que existe, que é a técnica do até que, né? O que é a técnica do até que? A criança tem que tomar banho até às 5 horas da tarde na rotina dela, e ela não tomou banho ainda. Daí você fala, olha, hoje é o dia de você brincar um pouquinho com o celular. Até que você não tome banho, você não vai brincar. Mas, depois que você tomar, tá aqui à tua disposição. Gente, a criança faz assim, ó, vai rapidão tomar o banho. Então, qual que é a minha dica? Monte a rotina da criança, veja algumas coisas que ela gosta de fazer, essas coisas que ela gosta de fazer, coloque como atividade para fazer depois daquilo que ela não gosta tanto de fazer, como tomar banho, às vezes é uma atividade de casa, às vezes é alguma ajuda em casa, para você poder ter essas cartinhas na manga para você poder usar a técnica, né? E cuidado, aí a gente tem que exercer a autoridade, a gente é pai, a gente é mãe, a gente sabe que não pode, não tá certo deixar muito tempo em celular, em televisão, então a gente não tem que ter medo de tirar, mas você não vai falar só não pode. Você vai falar, olha, celular agora não dá para eu poder emprestar para você, você não tem idade para isso, mas vamos ajudar a mamãe a fazer um bolo? Isso você pode. Vamos brincar com os brinquedinhos na água? Isso você pode, tá? Até porque a tecnologia, de forma bem usada, é muito útil. Com certeza, não tenho dúvida disso, Fábio. A tecnologia ela vem muito para ajudar. Muitas escolas já estão utilizando
os tablets até como forma de avaliação. Nessa escola que eu era diretora, os alunos a partir do primeiro aninho eles já faziam provas no tablet, né? E ela era muito boa, era uma ferramenta muito importante. Por isso que eu falo assim, olha, entregar o celular para criança, eu não sou contra. Eu sou contra a entregar e abandonar na mão da criança. Ela faz o que quer, ela entra lá em coisas de YouTube, vai ver, sabe lá Deus, esses youtubers aí, né, com a cabeça tudo virada. E isso que eu sou contra, tá? Agora também eu sou contra de deixar a criança muito tempo ali, que é o que você colocou. Os pais às vezes deixam para poder ter um pouquinho de paz e descansar, ter tranquilidade. Mas, gente, voltando lá no que eu falei, a criança ela tem os períodos sensíveis do desenvolvimento. São períodos aonde a criança ela vai estar mais propensa a aprender com mais facilidade determinadas coisas. Se a gente deixa a criança só nisso aqui, ó, né? Se ela fica só nisso daqui, ela está deixando de aproveitar essas oportunidades do desenvolvimento dela. Ah, quer dizer que minha filha, meu filho nunca mais vão poder aprender depois? Não, é claro que eles vão aprender, mas fica um pouquinho mais difícil. Nos períodos sensíveis, que as conexões cerebrais sobre aquele experimento, eles são criados. É a base, é como se fosse o piso ali da casa, para depois os outros aprendizados que forem vindo vão ser construídos numa base sólida, firme. Se a gente não aproveita bem esses períodos da criança para ajudá-la no desenvolvimento dela, ela vai ter muito mais dificuldade. E eu não tenho dados aqui, mas eu já vi pesquisa, pena que eu não tenho dado, para trazer para vocês que crianças que passam muito tempo em frente à televisão, meios eletrônicos, elas têm muito mais dificuldade de acompanhar a escola nos anos seguintes. Diferente daquelas crianças que exercem criatividade, que desenham, que pintam, que pulam amarelinha, que brincam, que aqueles joguinhos de montar, que elas brincam com aquilo, que participam com atividades na casa, que estão se desenvolvendo o tempo todo, que estão aprendendo. Então, cuidado, sabe? Não entregue um celular para o seu filho e deixe horas ali. Ah, eu quero ter paciência, né? Com os meus filhos, eu quero ter, como que é? Quero ter paz, na verdade. Quero entregar o celular para ter paz. Tem outra coisa que você pode fazer, que você pode ter, por exemplo, aqui o que a gente usa muito para as crianças, tem um livrinho que comprei, que se diz na livraria, custava acho que R$10, comprei para os dois. Um de colorir, vinha as canetinhas, depois tem o paninho que apaga, e o outro já para Ana Luísa que é maior, que daí tinha os números, fazer correlações, eles adoram aquilo, sabe? Só que é um livro que eles não ficam o tempo todo na mão das crianças, porque se fica muito o tempo todo, eles acabam enjoando. Então, para alguns momentos, eu pego e falo, ó, agora vocês vão, tá aqui o livrinho, vocês vão fazer a atividade de vocês. E eles ficam ali 15, 20 minutos, pintando, ligando, fazendo as atividades. Então, é o tempo, entre aspas, que seria talvez o momento de dar um celular para eles. Eu entrego esse material. Deixa eu ver aqui que bastante gente respondeu agora. Deixa eu ver. Nunca, jamais fazer troca. Se você fizer tal coisa, te dou algo. Isso daí a gente não faz, Fábio. Isso mesmo, muita boa colocação. Essas trocas a gente não faz porque a gente quer educar um filho consciente para o mundo. Um filho que sabe o que é certo, sabe o que é errado, sem que seja moeda de troca. O certo é certo porque é certo, o errado é errado porque é errado, tá? Se a resposta não, é não porque eu sei o que é melhor para você, né? É claro que você vai justificar, você pode até argumentar. Por exemplo, aqui em casa eles gostam de comer aquele negócio de avelã lá o tempo todo. Não, é liberado uma vez, uma colherinha uma vez para cada um. Ah, eu quero mais. Não, você não quer mais porque isso aqui não é alimento saudável. Alimentos que não é tão saudável, você come uma vez no dia só e pronto. Então você argumenta e sem moeda de troca. Quais as atividades que podem ser feitas na fase de descoberta? Minhas panelas já estão todas amassadas. Tenho um filho de 1 ano e 3 meses, que legal, e uma filha adolescente de quase 17 anos. Olha, essa fase é uma fase muito gostosa para a criança. Então,
O que eu oriento é assim, aquilo que é perigoso, ele ou se machucar, ou você não quer que estrague, coloque no alto. E deixe embaixo aquilo que ele pode realmente pegar, que ele pode brincar. Os potinhos, eles gostam de potinhos de plástico. Aquelas gavetas dos talheres maiores, então não deixa faca pontuda ali para, né, não se cortar. E assim, vai passar rapidinho, tá? Essa fase passa rápido, ela vai até os 2 anos e pouquinho no máximo. Então, vale a pena você deixar embaixo, até para instigar a curiosidade, dele mexer, dele brincar, e depois volta tudo ao normal. Essa é a minha dica aqui. A Rê também colocou ali. A Fábio também que é contra o celular nessa quarentena. Ela se apaixona no caça-palavras de livros. Fui até comprar uns livros passatempo para o fim de semana. No celular eles não gostam muito. É verdade. Hoje mesmo elas brincaram de tinta, desenharam até o mosquito da dengue. Minha filha tem 2 anos e 3 meses e está numa fase do que eu não consigo tanto estimular ela para que ela faça tal coisa sozinha. Porém, nas maiorias das vezes não consigo. Olha, deixa eu te falar assim, não force, tá? Não force nada. E principalmente, não que você faça isso, mas eu já vou falar para todas as mães. Não comparem os filhos, as filhas de vocês com nenhuma outra criança. Nós somos seres únicos, tá? A gente só vai comparar a gente com a gente mesmo. E se o vizinho, a vizinha ou parente fala, ai, meu filho andou com 3 meses, o outro fala que andou com 9 meses, já tem um que vai estar falando que andou com 7 meses, com 6 meses. Gente, a gente não tem que ter essa coisa de comparação. A gente só compara os filhos com eles mesmos. Tem crianças que elas são mais curiosas em aprender a fazer sozinho. Outras nem tanto. Então, assim, não force, tá? Mas, por exemplo, você vai oferecer uma banana para tua criança e ela quer. Aí você pode falar, olha, descasca aqui para você que a mamãe está ocupada. Entrega a banana e pede para ela te ajudar que você tem outra coisa para fazer. Então pode ser assim, um pedido de ajuda seu para ver se ela começa a se interessar para as coisas. Não tá interessada no momento? Calma, daqui a pouquinho você tenta de novo, tá? E espera, natureza de cada um vai ter o seu próprio tempo. Um exemplo é ela descer da minha cama. Sei que ela sabe descer porque já vi várias vezes sozinha, já ensinei como desce, mas mesmo assim ela fica, eu não consigo, e começar a fazer birra. Então, olha, essa é a fase que eles querem mostrar que eles são independentes. Aí começa, entre aspas, o que a maioria das pessoas chamam da adolescência de bebês. Eles percebem que eles têm vontade própria também. E eles querem testar se eles conseguem, entre aspas, tá ali conseguindo da gente o que eles querem ou não. Então, com muita tranquilidade, isso é normal, tá? Passo por isso diariamente. Mas se você sabe que é pro bem dela e que ela vai conseguir descer, você fala, filha, você consegue, você sabe, a mamãe confia em você, né? Você vai descer e eu vou estar te esperando pra gente fazer tal coisa juntas. Ou você pode falar, tem alguma coisa legal que ela gosta muito? Você fala, assim que você descer da cama, a gente pode fazer tal coisa. Sabe? Então tenta, tem algum brinquedo que ela gosta muito, tem alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos, que ela gosta de dançar, então você fala, olha, a mamãe vai guardar, assim que você descer da cama, a gente vai fazer tal coisa juntos, e deixa. Se ela chorar, não tem problema, tá em casa, não tem ninguém que vai ficar reparando. E quando ela descer e ter o comportamento que você quis, aí você parabeniza ela. Você fala, ó, tá vendo que você conseguiu? Muito bom. E aí você vai fazer o que vocês combinaram. E deixa, se ela demorar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos para descer, mantenha calma, respira fundo, tá tudo certo, ela não vai ficar lá na cama para sempre, uma hora ela vem, tá?
eu espero que eu tenha conseguido responder a tua dúvida aí. Então, é só para poder fazer o fechamento, que daí eu vou dar um presentinho aqui para vocês, quem sabe alguma coisa pode ajudar aí. Então, como eu estava falando lá, às vezes a forma, por que a gente não consegue mudar a forma de educar os nossos filhos? Primeiro, ou é porque a gente não está bem segura de uma outra técnica, a gente precisa entender, precisa estudar para a gente se sentir confiante, fortalecida, né? Às vezes a gente quer mudar, mas a gente não sabe bem como que a gente volta para nossa zona de conforto, para aquilo que a gente sabe. Às vezes eu fui criada assim, deu certo, né? O que a gente imagina, então eu vou continuar agindo assim. Esse pode ser um dos fatores. E o outro fator, gente, que é muito comum, várias mães que eu converso, que eu procuro ajudar, a gente percebe o seguinte: eu gosto sempre de usar uma analogia que é quando a gente vai viajar de avião, que a gente senta lá nas poltronas, antes do avião decolar, a comissária de bordo, ela explica, né, que se durante o voo acontecer a despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair. Você primeiro pega a sua máscara, ajusta, coloca em você, está tudo bem, está respirando. Agora você vai ajudar os pequenos, os menores, os filhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para eu poder conseguir educar a minha criança, o meu filho, a minha filha, com segurança, eu sentindo que eu me sentindo autoconfiante, o que precisa? Precisa eu estar bem. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ser uma pessoa, entre aspas, 100% equilibrada para poder conduzir o meu filho ou a minha filha. Pode ser que às vezes aconteça daí até problemas no relacionamento, né, com o marido, com a família, com algumas pessoas no trabalho. Então, às vezes a gente não tá bem. Sabe quando a gente tem aquela sensação, às vezes, eu tô para baixo, não tô legal, tô me sentindo ansiosa, tô nervosa. É porque alguma coisinha está acontecendo. Às vezes a gente não consegue identificar o que é. E se a gente não tá bem, tem algum fator, ou externo, ou até interno, meu comigo mesmo, a gente tem muito essa dificuldade, a gente explode, a gente fica nervosa à toa, né? Às vezes é onde a gente age, depois a gente vem a culpa da maneira que a gente agiu. Então, pode ser que exista esse outro fator também. Para a gente poder descobrir o que está acontecendo, tem uma ferramenta que é da técnica de coaching que a gente utiliza. E é essa ferramenta que eu vou passar para a Fábio, vou explicar para ela como funciona, tudo certinho, vou passar o material para ela, tá? Para ela poder passar para vocês poderem fazer. É uma ferramenta muito legal para a gente parar, a gente olha vários aspectos da nossa vida. Chama nível de satisfação. Para a gente ver qual que é o nível de satisfação que eu tenho com alguns campos, alguns aspectos ali importantes da minha vida. Então a gente vai abrir o livro aí da nossa história, da nossa vida, a gente vai poder avaliar cada nível desse que a gente tem, para a gente poder olhar o que precisa ser melhorado, o que está legal, o que não está. Aí vem as estratégias para você poder melhorar. Então vai ser muito legal, é um raio-x da vida da gente. Às vezes a gente não tá legal, mas a gente não tem nem ideia do que tá acontecendo. E quando você para, a gente fica tão claro e você consegue focar. É isso que tá acontecendo. E olha, mamães, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente corre pra gente ser a Mulher Maravilha. A gente às vezes cuida da casa, cuida dos filhos, cuida, né, do marido, a gente cuida da família, a gente quer ser a Mulher Maravilha, a mulher guerreira que eu tenho certeza que todas nós somos. E a gente acaba saindo cuidando de todo mundo e de todos. Agora eu pergunto, você tem parado para cuidar de você? Quanto tempo que você não ouve a sua música preferida? Quanto tempo que você não faz a comida que você quer? O bolo que você gosta, porque a gente faz
pro filho, pro marido, né? A gente abre mão dos nossos gostos para os outros. Quanto tempo você não para você ler um livro ou ver um filme, né? Assistir um filme que você gosta, ou que você para um pouquinho e tira uma horinha para você se trancar, para você meditar, fazer alguma coisa para você, que você não se arruma para você mesma. Então, às vezes a gente precisa parar um pouquinho. E uma coisa que uma psicóloga falou para mim uma vez, a gente precisa ser egoísta saudável. Egoísta saudável é saber que você tem que parar sim para você cuidar de você. Porque só você estando bem que você vai conseguir cuidar dos outros. Então, por isso que eu vou disponibilizar de presente essa ferramenta para a Fábia, vou passar para ela, tá? Eu vou explicar primeiro para ela como que funciona, para ela poder explicar e conseguir ajudar vocês. Aí, para vocês poderem se olhar um pouquinho e melhorar. E com as técnicas, com as estratégias, quem quiser, quem puder, né, pode entrar lá no canal do YouTube e vocês vão ver que lá tem várias estratégias que eu dou na prática, como funciona. Qualquer coisa, pode estar entrando em contato, conversando, que a gente vai se ajudando aí, tá bom? Isso aí, Fábio. Perfeito. Lindo, lindo, tá? Você ter conseguido reunir essas mães, ainda mais agora, nesse período que a gente está longe, ainda bem que tem a internet para conseguir nos aproximar. Essa preocupação sua de você querer levar uma palavra, um conhecimento aí para as mães, proporcionar esse momento. Parabéns por esse trabalho lindo com as crianças, com os pequenos, com a preocupação por eles. E estou à disposição, tá bom? Quando quiser, a gente pode marcar um outro tema para discutir, uma outra live, conversa aí com as mães, veja o que elas querem ouvir. E eu tô aqui à disposição para a gente poder se ajudar, né? Para construir um futuro lindo aí, uma história linda para esses pequenininhos aí, que eles estão aqui, ó, na palma da nossa mão. A gente que é responsável aí pela história que a gente vai construir com eles, tá? Mamães lindas, ó, um grande beijo para vocês, sucesso aí e a gente tá junto, tá bom? Contem comigo o que vocês precisarem. Beijo grande, boa noite para vocês.